Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala com vocês é o Eduardo, vocês estão no canal Inglês com Edu. Neste momento gostaria de compartilhar um conhecimento voltado ao artigo definido the. Esse artigo tem a finalidade de caracterizar de forma definida o substantivo, o adjetivo. Ele tem essa função e é um dos artigos mais usados na língua inglesa. Ele é muito mais usado do que o artigo a e an, os artigos indefinidos que a gente falou na última aula, tá bom? Então neste momento eu vou iniciar aqui falando com vocês sobre alguns exemplos que eu posso usá-lo, né, o artigo definido the, que pode ser muito útil no dia a dia, no speaking, na conversação em inglês, tá joia? Antes disso eu vou fazer aqui, vou traduzir, trazer para vocês a tradução do artigo definido the. Primeiro, ele é o, a, os, as. Essa seria a tradução dele aí no uso cotidiano. Ele tem essa finalidade. Lembrando, por ser um artigo definido, ele tem aí a função de trazer especificações de alguma coisa, de algum adjetivo, de algum substantivo nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aí. Agora eu vou dar alguns exemplos do uso do artigo definido. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui falando do uso do the para localidades e países, tá joia? É muito comum, normal, a gente ter a definição do uso do artigo voltado a países como o Brasil, a Escócia, a Bahia, né, algumas regiões, alguns locais como the United States. Vou dar esse exemplo aqui na pronúncia para você dar uma olhada como se pronuncia the, porque a pronúncia do the, a língua entre os dentes tem essa pronúncia diferente do the, né, que muitas pessoas confundem bastante. Já vou dar esse exemplo nos speakings aqui que eu acabei pronunciando na pronúncia em geral, tá? Enfim, como que funciona? Se no português a gente usa bastante o artigo definido em localidades como o Brasil, a Itália, a França e assim por diante, no inglês não tem isso. Por exemplo, quando eu falo he lives in Brazil, eu não falo he lives in the Brazil. Não existe isso no inglês, ok? Mas tem algumas localidades, alguns nomes, alguns países que se utilizam the no início de frases, na verdade do nome assim do próprio país, como esses daqui, ó. Então tá legal, pessoal. Agora a gente vai pronunciar nomes de países, ok? Com o início aí do artigo definido the, ok? Eu coloquei a câmera mais próxima da minha boca para que vocês vejam como fica a questão do the, essa ideia da língua entre os dentes que eu falei alguns segundos atrás aí em relação a isso, tá joia? Então vamos lá, ó. É muito simples. The United States, the United States, the United States, the United Kingdom, the United Kingdom, the United Kingdom, the People's Republic of China, the People's Republic of China. Então é muito simples. É aqui, ó. The. É assim que se pronuncia o TH. Pessoal, uma dica rápida aqui, ó. Não usamos the no início aí de nomes próprios, ok? No português a gente usa muito isso, né? Como o Eduardo, a Maria, o João.
mas no inglês não existe isso. Um exemplo básico disso é esse aqui, ó. President Obama is sick. President Obama is sick. Eduardo studies English. Eduardo studies English. Eduardo studies English. William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare wrote Hamlet. Vocês notaram que não tem o the Eduardo, the President Obama, the William Shakespeare. Não existe isso no inglês, ok? Não se usa o artigo definido para falar o ou a ali para nomes próprios, ok? Tá legal, pessoal? Então, agora eu vou falar dos adjetivos, tendo aí, iniciando, na verdade, pelo artigo definido the. O primeiro que eu quero falar é esse aqui, ó. Poor. Poor. Life can be very hard for the poor. Life can be very hard for the poor. Ok, pessoal, agora eu vou dar o exemplo do artigo definido acompanhando o adjetivo oposto a poor, ok? Que seria esse aqui, ó. Rich. Rich. I think the rich should pay more taxes. I think the rich should pay more taxes. Ok? Então é nesse sentido, o uso mesmo do artigo definido aí no contexto da frase, na verdade do sentido da frase, é de extrema importância. Esse artigo é muito usual na língua, então é importante que você entenda essa mecânica da definição, da caracterização, da especificação do artigo definido com adjetivos e substantivos, tá bom? Fala, pessoal, agora para finalizar aqui, ó, para terminar, eu gostaria de trazer um exemplo voltado a instrumentos, ok? Instrumentos também, nomes de instrumentos que se utiliza o artigo definido the antes ali do nome do instrumento. Por exemplo, em português é muito comum a gente falar ele toca a bateria. Agora, em inglês, a gente fala he plays the drums. He plays the drums. Ok? Então eu vou trazer alguns outros exemplos aqui para que vocês compreendam em relação ao uso do artigo definido the antes dos instrumentos, um dos nomes dos instrumentos. Ok? Vamos lá. My dad loves to play the guitar. My dad loves to play the guitar. She can play the saxophone. She can play the saxophone. They hate the drums. They hate the drums. É isso aí, pessoal. Então, está a dica dada aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, reforço novamente, deixe um comentário, qualquer informação que vocês descobrirem sobre o uso do the, também compartilhe para a gente aprender juntos aí e assim desenvolver essa habilidade de falar o segundo idioma, a língua inglesa, que é muito importante nos dias atuais aí, nesse avanço tecnológico que a gente tem na globalização em geral aí. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima.